Opa, galera, vamos preparar agora vocês para o Enem. Vocês querem? Bom, hoje vamos trabalhar com a arte, vamos continuar, né, aliás, com a arte antiga. Hoje vamos falar de dois povos importantíssimos para a arte ocidental, chamados egípcios, em primeiro lugar, e também a Grécia. Ok? Vamos começar? Bom, quando a gente pensa em Egito, né, a gente pensa logo em duas formas principais de arte. A primeira delas é a pintura, a segunda delas é a escultura, certo? Vamos dar uma olhada nas características. Sempre cai esse tipo de pergunta quanto às pinturas, né? O que existe na pintura egípcia? Bom, a pintura egípcia, o desenho, né, na verdade, não é nem bem dizer pintura, é desenho mesmo, desenho pintado por dentro, né? A principal característica é que era uma arte frontal, conhecida como a lei da frontalidade, a qual os personagens estavam meio que de frente, mas estavam de lado, mas estavam de frente, mas estavam de lado, né? Ele levantava assim as mãos, o corpo sempre reto. Por falar em reto, também tem a questão da angulação, né? A gente viu na aula passada, né, em aula anterior, que os neolíticos, né, os povos neolíticos começaram a descobrir a geometria e tal. E no Egito as imagens eram muito retas, né, muito geométricas, né? Então foi mais uma das características do Egito. Apesar de se mostrar pessoas, mas as pessoas estavam sempre em ângulos. Você via, né, que tinha um ângulo mais fechado, um ângulo, né, 90 graus. Então sempre existiam isso. Vocês estão vendo aí as imagenzinhas no vídeo, então fica mais fácil de perceber essa questão da geometria. Uma outra característica é que existia um primeiro plano apenas, não existia, se você tinha um fundo de uma cor só, normalmente amarelo, né? E em primeiro plano você tinha os desenhos, não tinha mais nada, não existia profundidade, não existia primeiro plano, segundo plano, não existia nada disso, né? Então só existia essa questão do primeiro plano, certo? O povo egípcio, desde a pré-história, principalmente no Neolítico, as pessoas já percebiam movimento nos desenhos, né? O traço do pessoal. Mas foi no Egito que começou a se mostrar o movimento em termos de a pessoa estava andando aqui, então você via vários movimentos de uma pessoa andando, ok? E tem também de contar uma história. Você começava a narrar uma história, finalmente, né? Porque começou na pré-história, eles contavam as narrativas que aconteciam lá nas cavernas, mas foi no Egito que começou-se a contar a história dos reis, a história das mitologias, né? Sim, por falar em mitologia, o material criado, né, por esses desenhos e também escultura também, claro, né? Já existia isso na pré-história. Houve uma ênfase maior no antroposomorfismo. O que é isso? Bom, antropo significa voltado ao homem e zoo, né, tem a ver com animais, né? Então o morfismo era a mistura das duas coisas, ou seja, você tinha um personagem que era todo homem, todo ser humano, no caso, e a cabeça de jacaré, cabeça de águia, cabeça de cachorro, cabeça de cavalo, boi, cabeças. Então, esses eram divindades, né? Existem histórias que dizem que os egípcios, eles viam os animais como se fossem deuses, porque, por exemplo, os jacarés podiam andar, por exemplo, no chão, né, no solo, e também podiam andar na água, né? Qual é o ser humano que não
que faz isso. Não existe, né? Então eles tinham esses animais, né? A águia que via longe e tal, podia voar, podia tal. Então eram tipo deuses, né, para eles. E, enfim, né? A mitologia sempre existe em toda parte do mundo, né? A arte egípcia era anônima, né? Não existia Zé, João, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, não existia. Ninguém assinava, né? Ninguém sabe quem era quem naquele momento, né? Uma das coisas que foi muito desenvolvida no Egito foram as letras, né? Então, os hieroglifos, né? Que eram meio desenho, meio letra, meio desenho, eram desenhos que significavam palavras, né? E foram, inclusive, perpassados, né? Até hoje em dia, né? Existe a Pedra de Roseta, que tem um material em romano, em grego, e em egípcio antigo. Então, inclusive, o pessoal conseguiram traduzir as palavras que estavam, né? Porque era uma história que era contado em 3 línguas diferentes. Então, essa Pedra de Roseta, você está vendo aí no vídeo, tá certo? Fez também parte, né, dessa questão do material do povo egípcio. Uma última coisa sobre... Tem as estátuas, eu acho que para terminar, né? Tem as estátuas e essas estátuas, elas eram coloridas, né? A gente vê as estátuas tudo em preto e branco hoje em dia, mas porque o tempo, né, vai oxidando, né? O oxigênio é ótimo, né, para oxidar, né? Então, hoje em dia, muito pouco material do que era colorido existe mais, né? As esculturas são todas só pedra mesmo, né? Bom, acho que é isso. Normalmente cai tudo sobre isso que eu falei agora no Enem, tá certo? Cai sobre os hieroglifos, cai sobre a pintura. Mais uma coisa da pintura, para terminar, certo? Os homens, eles eram pintados mais escuro que as mulheres, né? Sempre os homens eram mais escuros que as mulheres. Inclusive as crianças, né? As crianças masculinas eram mais escuras, né, que as femininas. Uma outra característica também é que eles não tinham, apesar de serem bons desenhistas, mas eles não tinham a questão da proporção humana, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Na Grécia. Eles faziam as crianças como se fossem mini adultos, né? Pegavam o adulto aqui e reduziam o adulto do mesmo jeito. Era um adulto pequeno, no caso, certo? Não era nem um anão, né? Era um adulto pequeno mesmo, né? As proporções eram as mesmas de um adulto. Acho que era isso. Tudo era em primeiro plano, era uma pintura mais geométrica, a lei da frontalidade, né? Que era de lado e de frente ao mesmo tempo, né? As cabeças de lado, o corpo de frente, só que meio que os braços e pernas também eram de lado, né? Então essa é a lei da frontalidade, tá bom? Mas geométrico, o material era colorido, né? Tudo era colorido, e com o passar do tempo foi que perdeu a cor. E o antroposomorfismo do material egípcio, tá certo? Vamos à Grécia. Do mesmo jeito que no Egito a gente pode falar bastante, né? Normalmente quando se fala do Egito a gente fala de pintura e escultura, fala-se alguma coisa também da arquitetura também egípcia, mas quando se fala em arquitetura antiga, né, da Idade Antiga, normalmente se fala da Grécia, né? A Grécia foi que realmente começou a trabalhar. Então a gente vai trabalhar com duas coisas aqui, a escultura e também a arquitetura, né? A arquitetura grega foi altamente desenvolvida lá, foi lá que criou-se as colunas, né? A primeira vez que se viu coluna na história da humanidade, colunas criadas por seres humanos, né? Foi lá na Grécia, e existiam 3 ordens, né? E é claro que isso tem a ver com o tempo, né? Começa com algo simples e aí vai se moldando, melhorando, modificando, às vezes piorando também, e a coisa vai ficando mais complexa com o tempo, né? Então é desse jeito que acontece o material das arquiteturas da Grécia. Para poder se fazer uma varanda, né? O pessoal fazia os prédios e aí fazia uma parte
frontal, a parte na frente dessa varanda, e para segurar essa varanda eles colocavam colunas, né? Então essas colunas, elas tinham uma coisinha chamada capitel. Capitel era a parte de cima e também a parte de baixo também, da coluna, né? A base da coluna, mas normalmente a parte de cima da coluna, aí dá para ver, né? A mão, pronto. E essa parte de cima, ela era tipo como se fosse um triângulo de cabeça para baixo. Se você olhar direitinho, é um triângulo, né, de cabeça para baixo. E esse triângulo ele se vê como se fosse uma base, uma mesa, né, para segurar a viga, né, que ficava em cima, e é claro toda a estrutura que colocava. Essas colunas, elas foram aos poucos ficando cada vez mais complexas para se representar, né? As representações dela ficavam mais complexas. As mais conhecidas são o dórico, a dórica, né? Coluna dórica, o capitel dórico, tinha a jônica e tinha a coríntia. Vamos lá. Dórica. A dórica era o tipo de capitel mais simples, tá certo? Era quadrado, né? Era plano, né? Não vou dizer quadrado, era plano, né? Porque tinha uns que eram redondas também. Então, era simplesmente a pedra em cima de outra pedra que era menor, e aí colocava-se a coluna. Depois veio a jônica, dórica, super simples, ok? Depois veio a jônica. A jônica, ela tem moldes tem os moldes arredondados, né? Inclusive fala-se que a dórica era um tipo de capitel masculino, enquanto que a jônica era um tipo de capitel feminino, né? Inclusive aqueles moldes, né? Tem a ver com os seios, né? A parte feminina, né? da dórica, a dórica masculina, a jônica a modelo feminino. Então o feminino gosta de mais detalhes, né? Bota um brincozinho aqui, bota um blush, batom, não sei o que e tal. Então ela era tinha um pouco mais de detalhes, e normalmente eram mais arredondados os cantos, né? Normalmente era dividido em quatro partes, e essas 4 partes tinham detalhes arredondados. Pronto. E depois, para complicar a coisa toda, né, veio a coluna coríntia. A coríntia era um tipo de capitel que cheio de detalhes, né? Tinha detalhe de todo jeito. Tinha o molde masculino e tinha o molde feminino também, dentro da mesma forma, né? Do mesmo tipo de coluna. E acho que é isso, né? São os tipos de material criados para a arquitetura, certo? Os tipos de coluna. Cai bastante isso em provas, né, de vestibular de Enem. É normal acontecer esse tipo de pergunta. Então, dórica, simples, jônica, simples e masculina, jônica, detalhado e feminino, e a coríntia, que era loucura, né? Cheio de detalhe, e acabou-se. Era a festa era todinha feita nesse tipo de coluna coríntia. Além da arquitetura, nós tínhamos também a escultura. A escultura tinha dois moldes, né? Duas formas não. Foram 2 momentos de se produzir. O primeiro momento, o momento clássico, ou seja, a escultura clássica. Como era essa escultura clássica? Todos os personagens eram retos, né? Existia a simetria, né? O que estava de um lado estava do outro. Normalmente a mulher era coberta, tinha sempre um paninho lá, alguma coisa para cobrir, entendeu? E era voltado para os deuses, né? Era voltado para a mitologia e também coisas da vida, né? Soldados, tal. Mas assim era menos voltado para o cotidiano, né? Era realmente mais mitológico mesmo. Já o clássico, né? Esse é o clássico, né? Simétrico. E aí, além do clássico, também tinha o helenístico. Bom, o helenístico eu poderia dizer que era um modelo mais barroco, né? Eu adoro essa palavra, barroco. Era mais contorcido os personagens, né? As esculturas. Enquanto que na clássica tinha simetria, na helenística tinha a assimetria, né? As pessoas eram dobradas, eram voltadas,
existiam conjuntos de pessoas, enquanto que na clássica só era uma pessoa por vez, então existia isso. Uma outra coisa também é que na escultura, esses retratos que vocês veem esse retrato, né? Esses bustos, né, que vocês veem, busto é aquela escultura que é feita só a cabeça, né, do personagem, assim, da pessoa. Os bustos que a gente vê, que eram tipo retratos, não eram retratos na verdade, né? Os gregos, eles não eram retratistas, eles eram idealizadores, né? Tudo era muito ideal. Tudo isso também veio a partir de Sócrates e depois de Platão principalmente. Eles não olhavam muito bem a realidade. Eles diziam assim, tem um general ali que está querendo fazer uma escultura dele. Aí o artista ia lá, né? O artesão, né? O artista ia lá, olhava para o cabo e dizia, show de bola, vamos lá. Ia para o ateliê dele, voltava um ano depois com a escultura. O cara nem sabia que já tinha esquecido, né? Rapaz, olha que coisa bonita e tal. Então era um material idealizado, né? Um material que vinha da ideia, da cabeça do artista. Não era vou olhar a realidade e vou fazer, vou olhar e vou fazer. Não, vou pensar, vou fazer. Tá certo? Eu acho que essas eram as características principais da Grécia Antiga, da escultura. E junto com a escultura, claro, tinha também a modelagem, né? Os vasos gregos, eles eram material de utilidade, né? Eram úteis para alguma coisa, para beber, para comer, pratos, os vasos, né? Vasos é vaso, né? Para guardar as coisas, né? E existiram duas formas de produção de estilos, né? Para esses vasos. O vaso, o molde que era chamado, né? Era chamado de técnica maneira negra e vermelha, ou a figura, simplesmente as figuras negras e vermelhas, vocês estão vendo aí, a qual eles faziam relatos, história, né? Era mais ou menos o que acontecia no Egito, faziam história todinha na parede, só que eles faziam história todinha no vaso, certo? Então, tinha muita coisa também de mitologia, tinha os olímpios, né? Que eram os atletas daquela época que participavam das Olimpíadas, coisas que aconteciam na vida cotidiana, brigas, era o aqui agora, né? Era o jornal do meio-dia da Grécia, certo? Então você vê muita coisa, e tudo sempre nessa cor vermelha, negra, tá certo? Bom, daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai continuar com a arte romana, né? E a arte gótica também, né? Da Idade Média, e aí a gente vai terminar esse material da arte antiga, tá certo? Valeu, tchau!